Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero conversar com você sobre simplicidade na pregação. Eu costumo pregar com um linguajar um tanto quanto não muito simples, né? Eu procuro usar um linguajar às vezes um pouco mais rebuscado. E às vezes as pessoas reclamam disso, dizem: poxa, você está usando um linguajar rebuscado, usa um linguajar mais simples. Uma vez uma pessoa até indicou um livro, né, aqui no YouTube, por causa desse linguajar, que às vezes você até gagueja, mas você tem que se arriscar a gaguejar para falar melhor, né? E isso é didático, é pedagógico para as pessoas. E é interessante que ela me indicou um livro, Simplicidade na Pregação. Ela disse que eu estava pregando de forma muito complexa, né? Eu fui ler o livro, né? E o livro falava sobre a simplicidade na pregação, mas era de um pregador, lá do século XVIII, né, ou XIX, sei lá, não me lembro agora a época, mas esse pregador era pastor de uma igreja na roça, né, na roça. E ele era pastor de um grupo de ovelhas que cuidava de porcos, de galinha e coisas parecidas, plantava e coisa parecida. E esse povo não tinha acesso a rádio, televisão, nada de fora, não tinha nenhuma noção do que acontecia fora dali. Já que esse povo não tinha noção, esse pregador chegou à conclusão que ele teria que pregar de forma mais simples, porque o povo poderia entendê-lo melhor. Se você analisa por esse ponto de vista, ele está certo. Se você está com um povo isolado, né, que não tem acesso a outro linguajar, a outros termos, é um povo que realmente não conhece, não pode ouvir outra coisa, não vê outra coisa, não tem nenhum tipo de informação, você tem que trabalhar com a informação que o povo tem próximo deles, né? Usar a linguagem que o povo usa. Mas o erro dessa pessoa que me indicou esse livro foi o seguinte, que ele considerou as pessoas de hoje em dia, por exemplo, de uma cidade, ou que acessam um vídeo na internet, como pessoas do século, sei lá, 19, 18, né? Não é a mesma coisa, ele dá roça ainda por cima, né? Hoje nós temos muita coisa diferente. Deve ter um século aí de televisão e de rádio quase, né? Televisão no Brasil tem menos tempo, mas rádio deve ter quase isso. E se você olhar, por exemplo, as propagandas, os programas de rádio antigamente, o linguajar era mais difícil. Com o tempo, ao contrário de se evoluir o linguajar nas locuções de rádio e de televisão, eles foram piorando, né? E foi se criando gírias e coisas do tipo. Então, na verdade, o linguajar facilitado, digamos assim, nem sempre é o melhor linguajar para uma pregação. Haja vista que hoje as pessoas têm acesso a muitas coisas e, se não tiverem possibilidade de entender alguma coisa, elas podem buscar aquilo facilmente na internet ou em qualquer lugar que elas queiram, né? Mas o ser humano é um tipo preguiçoso, né? Um animal preguiçoso, né? Dizem alguns. Sendo um animal preguiçoso, ele vai pelo caminho mais fácil. Mas faz parte da função do pregador não ir pelo caminho mais fácil, mas ir pelo caminho da reflexão na palavra de Deus. E para você refletir sobre certas coisas, você não pode usar palavras muito simples. Você tem que usar palavras precisas, né? E é interessante que, ao contrário do que as pessoas pensam, que imaginam, né? Imaginam que as pessoas mais humildes vão se sentir ofendidas por você usar um linguajar mais rebuscado. Não, você pode usar um linguajar mais rebuscado, mais elaborado, mas desde que sob medida. Coloque uma palavra ou outra e não fazer uma lista de palavras difíceis, né? Você pode usar um linguajar mais rebuscado, sim. E é interessante que as pessoas mais humildes vão admirar você, vão olhar para você e vão ouvir o que você fala. Porque quando você fala uma coisa e ela não entende, ela vai procurar entender. As pessoas bem interessadas na palavra, elas vão procurar entender. E quando elas procuram entender, elas descobrem uma coisa que elas não tinham percebido, que só podia ser entendida com aquela palavra. Assim, essas pessoas entendem que você não as trata como pessoas inferiores, como sujeitos inferiores, como sujeitos incapazes intelectualmente, né? E elas começam a valorizar a sua palavra, mesmo que seja rebuscada em alguns momentos,
porque elas veem que você não trata elas como se essas pessoas fossem pessoas inferiores e incapazes de compreender uma palavra falada ou escrita, né? É interessante, quando eu fui pastor de crianças, e com crianças você tem que usar um linguajar legal, né? Um linguajar mais fácil. Mas eu não era muito dessa turma não, que usa linguajar muito fácil. Interessante que no começo as pessoas me criticavam muito, porque eu não usava um linguajar muito fácil para as crianças. Eu pregava para as crianças, de pregação mesmo, né? Mas usava um linguajar um tanto quanto mais complexo, e às vezes falava sobre assuntos mais complexos. E às vezes você via pessoas assim, balançando a cabeça, meu Deus, como é que esse cara está falando isso? Né? Não era nada absurdo para a criança, mas era um assunto doutrinário mais complexo, e que a criança ouvia e a criança entendia, né? Entendia ou não, ou pelo menos absorvia. Uma coisa que a gente precisa entender é que a criança absorve as coisas, né? Você está falando, ela está absorvendo. Ela pode até não entender naquele momento, mas no futuro ela vai entender aquilo. Então é importante que você fale bem também para crianças, porque quando você está falando, você está formando palavras nelas, sentidos, que ela vai poder usar posteriormente, vai reconhecer posteriormente, e aquilo não vai ser algo estranho para ela. Então, até para criança, você não tem que usar a linguagem bocó para criança, né? As pessoas pensam que você tem que falar para criança como se fosse um bobo da corte, não é por aí. E uma vez eu estava conversando com minha esposa exatamente sobre isso. Minha filha era pequena, ela era uma das minhas ovelhinhas, né? E foi ela que me disse isso, né? Eu falei, poxa, as pessoas estão reclamando, mas está tudo certo, as crianças gostam, as crianças não reclamam, as crianças gostam do meu lidar com elas e tal. Aí minha filha, que era uma das minhas ovelhinhas, e tinha outras crianças também, ela falou assim, pai, as crianças gostam de você porque você não trata as crianças como tolas. Você trata as crianças como pessoas inteligentes. E eu pensei assim, é verdade, as crianças são pessoas inteligentes. E elas não serem tratadas como tolas é um direito delas, né? Um direito delas. Então você tem que usar às vezes uma linguagem mais rebuscada até para crianças. Então a simplicidade na pregação não pode ser reduzida ao que nós vemos hoje, por exemplo, na mídia secular. Uma simplicidade onde você reduz o vocabulário das pessoas e você manipula as pessoas com pouco vocabulário. Porque se essas pessoas têm pouco vocabulário, elas têm um menor, um caminho menos elástico. Elas têm menos possibilidade de raciocinar as coisas, porque elas não podem elaborar de forma mais intrincada, digamos assim, né? As coisas mais intrincadas ela não elabora, porque ela tem pouco vocabulário. E quando ela tem mais vocabulário, ela consegue dividir aquelas coisas. Aquela coisa que seria uma gíria, normalmente, e que envolveria um monte de coisa, né? Por exemplo, já é. Já é o quê? Uma gíria ridícula, né? Diz que já é, mas pode significar um monte de coisa. Mas se você coloca várias palavras para essa pessoa, um vocabulário mais extenso, essa pessoa, na verdade, ela vai conseguir entender outras coisas. E geralmente a mídia faz exatamente o contrário. Ela primeiro vulgariza um vocabulário bem ruim, né? Vulgarizar aqui eu estou dizendo de tornar popular, né? Tornar vulgar, tornar coisa do vulgo, né? Das pessoas populares. Então eles tornam comum um vocabulário bem ruim, e quando querem falar de coisas como economia e política, usam termos mais elaborados, mais técnicos. Ou seja, o povo acha que ele não pode compreender a economia, a política e outras coisas, porque ele só conhece a gíria, só conhece aquelas palavras fáceis. Então o povo é tratado sem respeito. Isso quando as pessoas não usam uma palavra adequada para as pessoas, não se dirigem a elas com palavras mais específicas e elaboradas, ou se dirigem com palavrões, né, tentando substituir com um palavrão um sentido que a pessoa teria que dominar de forma mais completa, na sua palavra correta. Isso significa manipular as pessoas e, obviamente, considerá-las inferiores. Agora, quando você usa um linguajar mais adequado, você realmente valoriza não só você, que é o mais importante, mas o outro que está te ouvindo, que é mais importante do que você.
né? Eu quis dizer que o mais importante era o outro, né? Mas foi uma falha de comunicação. Ou seja, você tem que correr o risco de errar também. Você tem que correr o risco de errar, pedir desculpa. Não era isso que eu quis dizer, é isso, e conserta, né? Você tem que correr o risco de errar. Fale difícil, mas até certo ponto. Por exemplo, você pode usar algumas palavras que as pessoas não usam normalmente, né? Eu lembro do pastor Fanini fazendo um sermão que era cuidado com a procrastinação. Aí alguém torceu o nariz e ele vai falar de procrastinação, as pessoas não sabem nem o que é procrastinar. Aí ele falava o que era procrastinação e ele explicou a palavra. Ele pegou aquela palavra que é aparentemente difícil para a maioria das pessoas e explicou a palavra e mostrou várias situações onde as pessoas procrastinam. Procrastinar, para quem não sabe, significa deixar para amanhã, né? Aquele adiar as coisas, esse comportamento de adiar as coisas. E explicou aquela palavra. Com isso, milhares de pessoas que estavam ali naquele templo, que cabia muita gente, estava muito cheio, aprenderam uma palavra nova. E aprenderam uma palavra nova e se sentiram respeitadas, porque aquele pastor, né, disse para elas, ensinando a elas uma palavra nova. Outra forma também de você dizer isso é você repetir palavras, sinônimos, né? Por exemplo, você usa procrastinar, deixar para amanhã, abandonar as coisas imediatas e coisas assim. Você vai usando sinônimos enquanto você está pregando. Mas observe, isso é interessante para a pregação, porque na igreja você tem um povo com um determinado tipo de cultura, né? Um povo misto em termos de formação cultural e formação acadêmica. Você tem tanto o professor universitário como o gari, né? Então você pode usar esse recurso de usar sinônimos para a mesma palavra para facilitar a compreensão, porque essa eu não entendi, mas essa palavra aqui eu entendi, então para cada um fica mais fácil. Agora, se você vai falar num lugar mais seleto, use a palavra que você tem que usar e pronto, acabou, não precisa ficar repetindo isso. Esse tipo de recurso é para o pregador, que o público é heterogêneo, tá? Então vamos tomar cuidado com isso. Mas de qualquer forma, é importante que você fale bem. Não fale palavrão, não fale gíria, não fale coisas erradas, né? Coisas erradas na forma de falar, né? E se você errar falando, conserta na hora, pede desculpa, né? Não, pera aí, né? Não é isso não. O que eu queria dizer é isso aqui, conserta, e quando você conserta, a pessoa já vê que você é uma pessoa honesta, que não está escondendo, não está querendo fazer uma pose. A pessoa percebe isso na sua fala. Portanto, simplicidade na pregação é você considerar o outro tão importante quanto você. Você considerar o outro tão valoroso e tão inteligente quanto você, que pode entender certas palavras que aparentemente para você são simples e para ele pode ser difícil, mas você se esforça para facilitar o entendimento dele. Então isso é simplicidade na pregação. Você pregar e chegar, ei mané, hoje nós vamos falar do barato que acontece ali. Isso aí é ridículo. Isso não é simplicidade de pregação. Isso é macaquice, né? Então não faça isso, por favor, de jeito nenhum. Fale, pregue corretamente e sem essas frescuras que estão inventando aí às vezes no meio gospel, tá bom? Então espero que isso tenha ilustrado alguma coisa importante para você e tenha falado ao seu coração. Que Deus o abençoe rica e abundante.